Oi pessoal, tudo bem aí? Hoje quero mostrar para vocês uma das áreas mais antigas aqui da cidade, o bairro de Ujiro, uma área que fora o berço da industrialização aqui na Coreia, basicamente onde tudo começou. Vamos adentrar também pelos becos mais antigos da cidade e também os becos mais estreitos. Vamos presenciar também a transformação que vem acontecendo no bairro e eu diria até a destruição, em nome da modernização, que vem descaracterizando o bairro em um processo de gentrificação e por conta disso vem expulsando os moradores antigos do bairro. Quando caminhamos pelos becos de Ujiro, é como se estivéssemos no meio de um abraço entre o passado e o presente. Hoje é um domingo de verão, a tarde está muito quente e cada esquina revela as marcas de uma cidade em constante transformação. Muitas lojas estão fechadas por ser fim de semana ou estão fechadas para sempre, para serem eventualmente demolidas. Andar por esses becos é presenciar uma mistura única de aromas, sujeiras e cores que contam a história desse lugar. Cada passo dado revela detalhes de cada beco estreito em seus pequenos detalhes. Os aromas das comidas de rua, que exalam sabores suculentos e aconchegantes, se misturam à poeira do passado que paira no ar, como se os próprios becos suspirassem suas memórias. As sujeiras e marcas nas paredes contam histórias de encontros e desencontros, de risos e lágrimas, de amores e despedidas. Enquanto andamos sob a luz do sol de verão, esses becos sussurram histórias do passado. Cada passo ecoa memórias que resistem como lembranças quase esquecidas. A gentrificação é como uma correnteza impiedosa, levando consigo a essência desses lugares, expulsando os moradores originais e reescrevendo a narrativa da cidade. Falando em gentrificação, me lembro do que o filósofo Henri Lefebvre disse em sua obra A Produção do Espaço. Ele nos alertou sobre os perigos de transformar o espaço urbano em mercadoria. E é exatamente isso que acontece nesse processo de gentrificação, onde os espaços são remodelados para atender aos desejos do mercado, que devora assim as identidades e ressignifica espaços, deixando para trás séculos de histórias e experiências, tornando tudo meras lembranças desbotadas do passado. A cidade, que deveria ser por sua excelência um reflexo do coletivo, agora se desfaz em uma mera vitrine de superficialidade e uniformidade, transformando esses pequenos becos em prédios e oficitéus espelhados, que nada dizem, apenas calam. Como uma pintura mal feita, a riqueza desses espaços da cidade cede lugar à monotonia do estéril e sem graça. Caminhar por essas ruas é como folhear as páginas de um livro antigo perdido no tempo. As histórias que um dia tiveram entrelaçadas nas paredes das lojas e nos becos são relegadas ao esquecimento, enquanto a modernidade avança impiedosamente. Enquanto continuo minha caminhada, vejo o canteiro de obras que tenta apagar a essência de Ujiro. Sinto essa estranha urgência de preservar a memória e a identidade dessa cidade. A alma deste lugar está nas calçadas gastas, nas fachadas desgastadas, nos becos fedidos, nas risadas que ecoam por gerações. É essa alma que precisa ser protegida, pois é o que verdadeiramente enriquece a vida humana. Infelizmente, a dimensão social é frequentemente colocada de lado em prol do interesse econômico. A cidade se torna um tabuleiro onde as peças são movidas pela ganância financeira, esquecendo dos laços humanos que deveriam ser a base da vida em comunidade. Mas quando vejo as fachadas antigas desaparecendo e sendo abandonadas, me pergunto: qual é o verdadeiro significado do processo se perdermos nossa humanidade coletiva no processo? Onde estão os valores que deveriam nos guiar para preservar a identidade e a memória da cidade? A gentrificação é como uma força de concreto e vidro que apaga os traços do passado e escreve uma história de uniformidade e padronização.
A essência de Ujiro é ofuscada pela arquitetura insossa, e a cidade perde sua alma para o cinismo do progresso cego. Vale lembrar que isso não ocorre apenas nessa área da cidade, vem acontecendo em outros bairros, mas acredito que Ujiro é mais marcante, porque é um dos bairros mais antigos e também pelo processo traumático, que fora esse de retirar as pessoas que antes moravam aqui. É como se o coração dessa região, outrora vibrante, fosse esmagado sob o peso da indiferença. As vozes dos antigos residentes ecoam em protesto, clamando para serem ouvidas antes que suas histórias se percam para sempre. Isso é algo que se vê nos cartazes escritos à mão, nas lojas fechadas indefinidamente. Mesmo em desacordo, não há como resistir à força que consome essa região, destruindo-a e defiando-a aos poucos. Assim como em outras tantas partes na cidade de Seul, ao sair dos becos de Ujiro me deparo com uma estrutura gigante que carrega uma história intrigante. Sewon Sangha, construído em 1968, durante o regime de Park Chung-hee, esse complexo residencial comercial foi construído pelo arquiteto Kim Soo-gun. Foi o primeiro prédio moderno da cidade. O nome Seun significa atrair toda a energia do mundo, enquanto Sangha refere-se a um shopping. Como o próprio nome sugere, Seul Sangha foi considerado por muito tempo a meca da indústria eletrônica e desfrutou de prosperidade econômica na década de 70. E a diversidade de eletrônicos que era possível de encontrar, as pessoas até brincavam que era possível construir um submarino usando todos os itens que se encontrava lá. No entanto, com a seção dos distritos de Gangnam e Yongsan, o sucesso de Seun Sangha começou a definhar e até a década de 1990 entrou em dramática decadência. Seun Sangha quase foi destruído. Recentemente, com o projeto Seun Again, o espaço foi restaurado e agora se tornou um ponto de encontro de artistas e jovens e ressignificou o espaço de certo modo, porém mantendo a sua essência. Mas é importante lembrar que, além de sua restauração, o verdadeiro valor de Seun Sangha reside não apenas em sua arquitetura, mas também na preservação das histórias e memórias que o cercam. E quanto as paredes de concreto podem ser restauradas, as experiências, as vidas e os sorrisos dos moradores originais não podem ser esquecidos. Cada canto, cada beco e cada pedaço dessa cidade carrega consigo uma narrativa única, forjada ao longo de décadas de vivências e interações humanas. Assim, enquanto percorro essas ruas e becos de Ujiro, sinto-me compelido a preservar não apenas a paisagem física, mas também a história que vive e pulsa em cada canto dessa cidade. Pois no final das contas, a verdadeira essência de uma cidade está em suas pessoas, suas histórias e suas memórias, que mesmo com o tempo permanecem imutáveis em seu valor. E é essa riqueza intangível que deve ser protegida e celebrada enquanto seguimos adiante em meio ao labirinto das mudanças e mutações da cidade. Bem, é isso. Uma pequena reflexão sobre Ujiro e seus becos e o prédio de Seun. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.